Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do Canal Solar. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Henrique. Eu sou repórter e jornalista aqui do Canal Solar e hoje nós estamos reunidos em mais uma terça-feira para falar sobre mais um assunto de fundamental relevância dentro do setor fotovoltaico. Hoje vamos falar sobre sistemas agrivoltaicos, também conhecidos como sistemas agrifotovoltaicos, que, como vocês mesmos já bem sabem, são basicamente soluções que combinam a agricultura com a energia solar. E a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre novas tecnologias e inovações para esse ramo. E para isso contamos hoje com a presença do Ramon Nucci, ele que é diretor Latam da E-Solar, uma das principais fabricantes de módulos fotovoltaicos que nós temos hoje no mercado. O Ramon que já está dividindo a tela aqui comigo. Tudo bem, Ramon? Como vai? Excelente noite para você, tudo bem? Tudo bom, Henrique? Prazer estar aqui com você e poder dividir esse conhecimento e essas novidades de produto com o pessoal. Ramon, a apresentação é sua. Obrigado, Henrique. Boa noite, pessoal, novamente. Estou trazendo para vocês hoje um pouco do que é esse nosso novo produto, Terra, que visa aplicação agrovoltaica, que é um mercado super interessante aqui para o Brasil, que é muito importante no agro, né? Então, esse foi um material desenvolvido pelo nosso diretor de desenvolvimento de produtos e marketing técnico, o Dr. Hamed Hanif, tá? E eu vou passar para vocês aqui esse conteúdo hoje, tá? Primeiro, apresentando a E-Solar, para quem ainda não conhece, né? A E-Solar teve um rebranding agora esse ano, né? Nós completamos aí 20 anos de empresa, tá? Estamos aí comemorando juntos essa nova fase com essa nova marca, tá? A gente esteve na Intersolar em Munique esse ano, com um stand muito relevante para comemorar esses nossos 20 anos, onde nós recebemos o troféu da Pivel, né, de melhor desempenho aí pela confiabilidade dos produtos, né? Inclusive, olhando aqui para o Brasil, onde a gente tem o módulo PER, que é ainda o mais vendido, né, na faixa de potência de 550 watts, vale a pena para quem não entrou no site da Pivel ainda, olhar lá a classificação desses produtos, né? O produto que existe no Brasil, melhor classificado dessa categoria na Pivel, é o nosso hoje. Nós fomos premiados aí em 3 categorias das 6, né? Isso para o monofacial de 550 watts, que é o nosso produto, mais vendido aqui no mercado, e o mais vendido em todo o mercado, foi melhor de desempenho do que todos os outros concorrentes aí, tá? Bom, 20 anos de atividade agora em 2023. Apresentar um pouquinho a nossa carteira de produtos, né, o nosso portfólio de produtos. A gente tem diversas tecnologias, tá, pessoal? O PERC, que é o mais usual, que vocês já conhecem, no monofacial, né, que é a nossa linha Aurora, ela vai até 670 watts, a gente pode utilizar isso tanto no monofacial como no bifacial, e a gente traz algumas outras tecnologias também, né? A tecnologia de heterojunção, dentro do nosso portfólio de produtos, ele atende pela linha Comet, né, que são produtos que chegam aí até 690 watts, já naturalmente bifaciais. É a última tecnologia em termos de célula, tá, que tem uma melhor eficiência em condições de baixa luz e uma maior bifacialidade, além de um coeficiente de temperatura aprimorado. Isso significa que, para regiões como o Brasil, que tem uma temperatura muito alta, né, mais elevada em comparação ao restante do mundo, né, acima da média do mundo, isso significa mais geração de energia, tá? A seguir, a gente tem a linha TopCons, que também é um produto N-Type, né, que atende pela linha Meteor, e aí nós temos produtos que chegam até 575 watts, não? Com essa tecnologia, tá? Também pode vir no monofacial ou bifacial. Essa imagino que seja a próxima tecnologia a atender em grandes volumes aqui o nosso mercado brasileiro durante essa transição de tecnologias que a gente vem vivenciando, né? E hoje eu vou apresentar para vocês o nosso módulo Terra, que é o produto mais indicado aí para aplicações agrivoltaicas, né, que vem com esse foco, com esse intuito e
e também tem algumas outras aplicações aí que a gente pode estar aplicando terra com vantagens, né? Além disso, a gente ainda tem a linha de produtos Full Cell PERC, né, para repowering. Isso é uma coisa que vem acontecendo aí em usinas mais antigas, né, com mais tempo, que é essa substituição de módulos aí danificados, de módulos que perderam eficiência, e a gente consegue atender essa linha ainda com a linha PERC de repowering, né? Esses todos os produtos para grande e pequena escala, e quando a gente olha somente para pequena escala, para telhados, para aplicações menores, a gente tem o nosso produto Smart Hotspot Free, que é um produto que visa, né, que tende aqui a função de ser resistente contra o sombreamento parcial, né? Então ele tem maior eficiência nessas condições, tá? Esses foram os grandes produtos que nós apresentamos na Intersolar. Vamos estar na Intersolar aqui no Brasil também, no pavilhão alemão, para que vocês possam conhecer com esses mesmos produtos, né? A princípio, a gente apresentou o Smart Hotspot Free 2.0, né, que é o nosso módulo com proteção contra sombreamento, que agora vem na versão de células cortadas ao meio, de half cells, né? Então, aqui a gente tem até 80% mais geração de energia em condição de sombreamento parcial. Esse comparativo vai estar lá para vocês enxergarem. A gente consegue ver aqui, até nessa imagem mesmo, a diferença de rendimento, né? À esquerda o produto Smart, que tem geração, que tem fluxo de água, e à direita o produto tradicional, que com esse tipo de sombreamento perde totalmente aí a sua geração, tá? O segundo produto, que é o que nós vamos focar hoje, é o módulo Terra, tá? Das grandes características que nós temos nesse produto é a ausência de sombreamento na parte traseira, né? A gente vai entrar no detalhamento aí para enxergar isso de uma maneira mais detalhada, né? E como segunda característica, ele traz também uma resistência ao sombreamento parcial quando ele estiver montado na orientação vertical, na orientação retrato, né? Onde a gente pode aí ter mais eficiência de geração de energia com o mesmo nível de sombra, tá? E a grande feature desse produto é que ele é mais resistente à carga de vento e à carga de neve, pela característica do projeto do módulo. Nós vamos cobrir em detalhe na sequência, tá? Começo aqui com a motivação. A E-Solar é uma empresa alemã, e nós estamos trazendo aqui o que é o panorama do mercado alemão, que pretende aí atingir 1 terawatt em instalações solares, isso para a Europa, né? A Alemanha sendo o mercado mais relevante dentro desse continente. E a gente consegue enxergar aqui nesse gráfico a curva de preços e de preços tanto da terra como dos produtos, dos módulos fotovoltaicos, né? Desde 2000 até a data de hoje. Então, a gente consegue enxergar aqui a tecnologia sendo desenvolvida em larga escala, os preços dos módulos caindo significativamente, né? Enquanto, pelo outro lado, o preço da terra vem aumentando aí constantemente, consistentemente, tá? O que nos faz levar a motivação aqui de ter um melhor aproveitamento dessa terra, um melhor aproveitamento desses terrenos, e essa é uma das motivações do desenvolvimento do Terra. O que nós conseguimos enxergar aqui como maiores aplicações para o agrovoltaico, né? Primeiro focando nessa análise de utilizar melhor a terra, né? Quer dizer, ter mais módulos por área, né? Essa é uma das coisas que ele endereça, né? E a nova pauta é o uso duplo para agrovoltaico, aí para cultivos rasteiros, né? Em que a gente tem uma imagem aqui mostrando um tipo de aplicação deste produto como cerca. Muito bem, o que o nosso módulo traz de diferente? Eu não sei se vocês repararam pelas imagens, né? A gente continua trabalhando com o módulo de meia célula que vocês já conhecem, né? Ele vem na versão de PERC ou na versão TOPCon, então até 550 watts ou até 575 watts, ambos bifaciais, tá? E ele pode trazer uma moldura de alumínio ou de plástico, ou moldura nenhuma, né?
Agora, a grande diferença aqui é em relação à disposição das células, né? Usualmente, vocês vão encontrar células dispostas do lado maior para o lado orientado ao lado menor do módulo, né? E aqui no Terra nós fizemos a alteração, nós rotacionamos essa célula a 90 graus, aí fizemos esse novo assembly e isso vai trazer mais resistência à neve e ao vento e maior tolerância ao sombreamento, tá? Na ausência de alto sombreamento, nós temos aqui o reposicionamento dos conectores, tá? E nós eliminamos o junction box que contém os diodos. Então, os diodos estão laminados aí dentro desse assembly, deste produto, tá? O lançamento está previsto para o fim de 2023, ou seja, no início de 2024 a gente vai estar podendo já entregar esses produtos para vocês aqui no Brasil. Dentro das características do Terra, que nós cobrimos um pouco aqui, eu estou comparando o que é um módulo Half Cell clássico com o nosso módulo Terra, né? Então, a gente vê no módulo Half Cell clássico espelhado, né, as células elas são ligadas em série em cada bloco. Então, você consegue acompanhar aí pelas setas, né, a ligação dessas células, e ambos blocos são ligados, então, em paralelo, né? O bloco superior e o bloco inferior ficam aí em paralelo, trazendo as características elétricas que a gente já conhece desses produtos, tá? No módulo Terra, a nossa disposição uniforme, nós não temos blocos, né? Então, nós interconectamos aqui fileira a fileira em paralelo, né? Como a gente consegue ver na seta, com esses 90 graus de inclinação que nós colocamos aqui na disposição dos produtos, né? E as duas fileiras seguintes, elas vão estar aí também em paralelo, ou seja, essas fileiras em paralelo vão ser conectadas em série, tá? Então, com isso, a gente consegue trazer uma melhor disposição para que a gente tenha menos perda por sombreamento na parte de baixo ou na parte de cima do módulo, quando a gente tem uma fileira única aí sombreada, tá? Olhando aí para esse rendimento das áreas, né, nos sistemas fotovoltaicos, uma das opções para se aproveitar melhor esse espaço é diminuir o espaçamento entre as fileiras, tá? Então, esses altos custos de aquisição de terras, que talvez ainda não seja o caso do Brasil, mas olhando no longo prazo, né, que isso deve acontecer, principalmente pelos pontos de conexão que nós temos, né, que são limitados, tá? A eficiência desses módulos ela pode afetar o projeto do sistema, né, quando a gente diminui esse espaçamento entre as fileiras, tá? Então, dentro dessa acomodação de mais fileiras na mesma área, né, diminuindo o espaçamento, a gente vai ter mais módulos por projeto dentro da mesma área, com essa renovação aí de projetos elétricos, né? Se isso estiver bem feito e bem desenhado, com um módulo com tolerância ao sombreamento, a gente consegue uma melhor eficiência e provavelmente uma diminuição no custo de LCOE, né, que é o custo nivelado da energia. Que, de fato, o que nos interessa aqui é a geração de energia ao final desse processo, tá? Para mostrar isso para vocês com mais clareza, eu trouxe aqui, novamente, a comparação, agora com o módulo de célula inteiriça, um módulo de meia célula espelhado e o nosso módulo Terra de meia células uniforme, tá? Então, na esquerda, a gente consegue enxergar o sombreamento nessa linha pontilhada vermelha, né? Com uma fileira sombreada, a gente tem a perda de 100% da geração dessa célula inteira, né? Que são os módulos mais antigos, tá? Quando a gente vem para o atual, né, o que está em maior volume no mercado, né, se nós temos essa condição de sombra, a gente vai ter aí perda de 50% da geração, né? A gente consegue acompanhar isso na curva em preto no gráfico ao lado, né, que seria a meia célula espelhada. Então, conforme a gente vai sombreando essa área pontilhada, né, embaixo a gente tem o percentual de sombra, a gente vê que ele atinge aí os 51% de perda, né, e mantém estável para o segundo bloco, o bloco de cima desses produtos, né.
No Terra, por essa nossa conexão uniforme, sem blocos, né, que a gente coloca esses diodos sem dividir o módulo em 2 blocos, né, a gente vai ter uma perda de 36%. Né, isso a gente consegue acompanhar na curva em vermelho, que é o uniforme. Né, então, a gente tem menos perda, menos sombreamento, né, porque aqui a gente tem uma disposição diferente das células, então o percentual de sombreamento ele vai aumentando de maneira diferente, né, e chegando no final, com essa fileira completamente sombreada, a gente tem ainda 64% de geração de energia. Né, isso significa que, caso a opção do projetista seja por diminuir o espaçamento entre fileiras para poder aumentar a potência nessa mesma área e aproveitar a conexão disponível, o Terra vai trazer benefícios aí para o LCO, né, que é o custo nivelado de energia. Uma outra aplicação para o agrovoltaico seria essa aplicação em forma de cerca, né, para cultivos rasteiros, como a gente falou. Né? Então, aqui a gente tem o aproveitamento duplo dessa terra, né, tanto para a produção de energia quanto para a agricultura. Então, a gente vai ter uma eficiência combinada nessa área, né, tanto na geração quanto na produção de alimento. Tá? O que nós temos de grandes desafios nesse tipo de aplicação são basicamente 2. Né? Primeiro, é o alto sombreamento dos componentes do módulo, né, que afeta a geração elétrica na parte traseira. Então, a gente está falando aqui de freio, a gente está falando aqui de junction box, de conexões, tudo isso é uma fonte de sombreamento próprio do módulo, né, na parte traseira. E o segundo desafio a ser resolvido para esse tipo de aplicação é a maior incidência de carga de vento. Tá? Por que a gente está colocando isso na vertical, dessa maneira como vocês veem na imagem? Esse módulo está mais sujeito a essas cargas de vento, que inclusive em algumas regiões no Brasil são bastante elevadas. Né? Bom, endereçando primeiro o alto sombreamento, o que nós fizemos aqui? Né? Nós removemos a caixa de passagem, né? Então esse junction box que vai atrás do módulo foi removido e nós integramos o diodo na laminação do módulo. Tá? A parte de cabos a gente colocou mais abaixo, né? Então esse terminal de passagem, terminal de conexão, né? Ele fica afastado das células para que a gente possa fazer uma conexão e nas extremidades do módulo, né? Trazendo menos alto sombreamento novamente, tá? E na moldura, nós afastamos também a moldura para poder aplicar com moldura de alumínio, né? Ou vamos ter também a opção de moldura de plástico, que vai trazer menos sombreamento, ou a total remoção dessa moldura, tá? Isso faz com que a gente possa aproveitar melhor a bifacialidade desse produto, né? Eliminando toda a fonte de sombra própria na construção do produto. E olhando para as características aqui em relação à durabilidade com cargas mecânicas e carga de neve também, que não é o caso brasileiro, mas enfim, vamos olhar um pouco mais para os ventos aqui. Quando a gente tem uma carga mecânica muito forte induzida desses modos, isso pode levar à quebra das células ou ao entortamento do laminado. Né? Então, a gente tem aí 2 condições de falha bem claras que podem acontecer decorrente da pressão exercida no módulo dessas cargas mecânicas. Tá? O que acontece quando a gente traz a comparação aqui? Né? Dentro das células inteiriças, as células inteiras que nós tínhamos, né, nas gerações anteriores de módulo, você tem aí, numa condição de 5.400 Pascal, 72% de probabilidade de uma fratura nessa célula. Tá? E isso piora, inclusive, no módulo de meia célula espelhado. A gente está falando de 78%, né? Porque as células aí, então, são menores, tá? E isso leva a uma fragilidade maior, né, quanto a essas pressões, essas cargas de vento. Né? Agora, o que acontece na meia célula uniforme, que é o caso do Terra, né, com essa rotação das células? A gente vai ter
uma área muito mais, vamos dizer assim, o lado maior do módulo estando ligado ou orientado junto com o lado maior da célula, vai distribuir melhor essas expressões. Então, a gente não tem uma probabilidade muito alta de fratura, mesmo nessa pressão de 5.400, né? A gente vai ter aqui uma probabilidade de 3% de fratura dessa célula, ou seja, a gente está falando de muito mais durabilidade para um módulo que vai ter uma aplicação vertical e vai estar sujeito a essas cargas, né? Isso não só para o agrovoltaico, para uma aplicação também inclinada, normal, nós podemos encontrar aí mais durabilidade e uma menor probabilidade de fratura, né? Isso, fraturas que geram hotspots e tudo mais, né? Que a gente pode ter aí, inclusive, um dano definitivo no produto, né? Então, para a gente resumir aqui as características do Terra, né? O Terra é um módulo padrão com células que vocês já conhecem, né? Tanto na tecnologia PERC como na tecnologia TOPCon, tá? Com alguns complementos e com algumas melhorias de design. Tá? Então, dentro das principais características, a gente destaca a ausência de autossombreamento, tá? Com a eliminação desse junction box, a alteração da posição das conexões, as opções de frame, tá? E nós temos um produto com maior durabilidade em condições de vento e neve, que são condições recorrentes em qualquer instalação fotovoltaica. A gente vai ter uma alta tolerância ao sombreamento parcial em relação aos módulos half cell, que está divididos em blocos, quando a gente aplica isso da maneira em orientação retrato, né? E a gente vai ter um maior aproveitamento da bifacialidade desse módulo, uma vez que a gente não tem um alto sombreamento, tá? É uma opção perfeita para instalações de montagem vertical, e aqui ela passa a ser uma opção para que nós possamos aproveitar melhor a terra, né, e diminuir o nosso custo por quilowatt-hora gerado, tá, considerando essas vantagens que a gente coloca acima. Então, aqui a gente está falando de mais módulos no mesmo espaço, tá, para que a gente possa utilizar a mesma conexão que está ali disponível, né? Nós temos aqui mais durabilidade, né, e um maior rendimento energético aí, quando a gente olha para o LCOE desse tipo de projeto, desse tipo de usina. Obrigado pela atenção de todos, e a gente fica aqui aberto para as perguntas, dúvidas de vocês aí, para que a gente possa esclarecer esses pontos. Legal, Ramon, obrigado, viu, pelas explicações, principalmente por trazer, né, alguns detalhes sobre essa nova tecnologia que a E-Solar tem trazido para o mercado, que vai ser inclusive apresentada na Intersolar, como você mesmo mencionou. A gente já tem algumas dúvidas do pessoal aqui, mas eu queria tirar algumas dúvidas de uma maneira geral sobre a questão do agrivoltaico, e aí eu queria que você, se você pudesse dar uma pincelada para a gente ter uma ideia mais ou menos do panorama em que se encontra hoje no Brasil, como que esse tipo de aplicação ele está sendo visto no mercado brasileiro atualmente, tem tido um crescimento significativo, como que você tem visto isso de uma forma geral, se você pudesse passar um panorama para a gente aqui. Isso é algo que ainda está iniciando no Brasil, né, Henrique? Quando a gente olha para a comparação de custo de terra, até colocamos a referência da Alemanha aqui, isso é dramaticamente diferente, né? O Brasil não tem limitações territoriais, poucas limitações territoriais, tá? Então, esse tipo de aplicação ainda não é muito comum no Brasil, tá? Mas à medida que a gente vai utilizando essas conexões, que a gente vai utilizando essas terras, que a gente vai aumentando a instalação do fotovoltaico no Brasil, a gente vai encontrar esse tipo de desafio, né? E o Terra, ele não vem só para endereçar essa questão das terras, mas ele vem para endereçar também a questão da durabilidade do produto, né? Então, aqui a gente consegue uma probabilidade bem menor por carga de vento de fratura nessa célula, né, que é um problema muito sério, que a gente pode encontrar em módulos, principalmente módulos maiores, né, algo que vem acontecendo aí no mercado brasileiro. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade tremenda de utilização disso no Brasil, e que isso deve vir a ser
aí estudado mais a fundo pelos fazendeiros, pelos produtores de alimentos, né? Eles possam estar aproveitando o total potencial da terra que eles têm, né? É algo que deve evoluir bastante aí no país ao longo dos anos. Legal. E falando especificamente sobre essa questão dos ventos, esses módulos eles foram testados para aguentar até quantos quilômetros de vento? Tem alguma especificação? O resultado que a gente colocou aqui é uma pressão de 5.400 Pascal, né? Então, já é algo bastante relevante aí, né? E o mais importante aqui, Henrique, é a gente entender que o que a gente está trazendo não é um produto que é 100% à prova de vento. A gente está trazendo uma melhor performance, uma menor probabilidade de fratura nessas células, tá? Então, essa é a grande vantagem desse produto, tá? E ele está em fase de teste para homologação final, para ser lançado aí no final do ano, e podemos estar entregando ele no início do ano, né? Mas claro que no início do ano que vem, né? Mas claro que as características elétricas que a gente já conhece dos produtos Half Cell tradicionais vão ser mantidas, porque a gente tem ali em paralelo essas fileiras, né? Então vão ser muito próximas aí dos produtos que o mercado já conhece, que já aplica em várias usinas e vários sistemas solares, né? Legal, excelente, Ramon. Então, pessoal, agora a gente vai abrir para as dúvidas de vocês, tá? Já vi aqui que a gente tem a participação já do Matheus e também do Roberto, com dúvidas deles. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? Dúvidas a respeito da tecnologia, dúvidas a respeito do segmento, a respeito da aplicação, vocês podem fazer a partir de agora, o Ramon vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, vamos começar agora com uma pergunta do Matheus Mesquita. Ele participa aqui perguntando como fica a ligação dos módulos montados no vertical, se existe algum diferencial na montagem. A montagem vai ser diferente porque o posicionamento dessas conexões é em local diferente, né? Então, quando a gente olha um módulo tradicional, Half Cell, essas conexões elas estão no centro do módulo, né? Aqui nós estamos trazendo para a parte de baixo do módulo, olhando ele aí pela orientação paisagem, né? Ou na lateral, orientação retrato. Então, a conexão Leapfrog não é o target desse produto, né? Mas claro que a gente pode fazer esse produto também com dimensões de cabo personalizada, né? Isso não é um limitador, tá? O diferencial aí na montagem Leapfrog, quando a gente coloca isso na vertical, vai ser de fato o posicionamento e o roteamento dos cabos aí dentro do frame, se for opção por frame, ou dentro da própria estrutura, né? Legal, obrigado, viu, Matheus, pelo seu questionamento. A gente tem também uma pergunta agora do Roberto Riva, participando com a gente, né, e ele pergunta o seguinte, né, boa noite, no Brasil temos irradiação horizontalizada, e se colocar o painel na vertical, a incidência da irradiação solar será menor. Qual a perda com o módulo no vertical? O que a gente está colocando ali é justamente o módulo na vertical, né? Aqueles números que nós mostramos para vocês a função retrato é orientado na vertical, né? Quando a gente traz o módulo para a horizontal, aí sim nós vamos ter o mesmo efeito do módulo de full cell, né? Quando ele está orientado na vertical, ou seja, a gente vai ter praticamente 100% da potência perdida, e se a gente tiver um assombreamento nesse tipo de orientação, né? Por isso que a gente sugere aqui, Roberto, essas duas maneiras de aplicação, né? Uma é aplicar ele na vertical, quer dizer, na orientação retrato, quando você for fazer distanciamento entre fileiras, né? E quando você for reduzir esse distanciamento entre fileiras e strings, né? E quando você for utilizar isso junto com a produção, você colocar isso na vertical, né? Que aí uma fileira e uma string vai estar mais afastada, não gerando sombra na outra, né? Aproveitando também que o Roberto participou com essa dúvida, ele pergunta aqui, quanto ao uso em flutuante, tem algum estudo comparativo de custo? O custo do terra, ele vai ser muito próximo ao custo do módulo tradicional. Quer dizer, a gente está falando do mesmo vidro, das mesmas conexões, né? Tem uma alteração aí importante no processo produtivo, né? Que é em relação
as interconexões entre as células, o posicionamento disso, o tamanho das strings, e o diodo que é laminado dentro do produto, né? Mas quando a gente olha a nível de custo total do produto, a diferença é muito pequena. É um produto que vai estar aí a par, concorrendo com os mesmos produtos half cell tradicionais que a gente conhece aqui no mercado. Então, quanto à aplicação em flutuante, para a gente continuar aqui com esse esclarecimento, né? O flutuante também é uma aplicação que ela está bastante sujeita à carga de vento, tá? Então, quando a gente olha por esse aspecto, o Terra vai trazer, com certeza, muito mais durabilidade, porque ele está reduzindo a probabilidade de fratura de mais de 70% para 3%. Né? Então, a gente espera uma maior durabilidade aí dentro desse tipo de aplicação, onde o vento é uma constante, né? Legal, excelente. A gente também tem uma pergunta do Eduardo aqui, né? Ele pergunta, Ramon, a pergunta até está aparecendo já para você aqui, Ramon, ele pergunta sobre qual a área média necessária para a instalação vertical numa usina de 1 mega. Aí isso vai variar muito, né? A gente precisa... Bom, tem soluções a solução que a gente vai trazer de fixação, que vocês vão encontrar na Intersolar, ela pode levar até 2 módulos, um acima do outro, né? Então, a gente colocaria ali na orientação horizontal, né, no modo paisagem, aí, poderia colocar um módulo acima do outro, né, para utilizar melhor essa área. Tá? Quando a gente fala de instalação vertical da usina, usualmente 1 mega ele vai levar 1 hectare hoje, né, com as medidas que são aplicadas. Tá? Então, Eduardo, aí é uma decisão de projeto. O quão mais próximo que você vai trazer esses pilares entre as strings, né, para que você possa fazer aí o aproveitamento máximo dessa área que você necessita, né? Mas a gente pode falar aí de 20%, algo nessa linha que a gente pode reduzir aí no distanciamento entre as fileiras, tá? Legal. Nesse momento a gente estamos sem perguntas, viu, Ramon, a respeito da tecnologia. Acho que as perguntas elas foram feitas de uma maneira geral. Você falou de um resumo, né, sobre a questão da tecnologia. Tem mais algum detalhe que você poderia passar para o pessoal que seria relevante do pessoal saber sobre a tecnologia? Não, Henrique, assim, o que a gente pode trazer é mais um reforço das grandes funcionalidades do Terra, né? Então, basicamente, é o produto que vocês já conhecem, com a tecnologia de célula que vocês já conhecem, Half Cell, né? Que a gente traz aqui um novo conceito de montagem disso, né? A orientação das células traz esses grandes benefícios, e o mais interessante de tudo, Henrique, é que a gente não está subindo custo para fazer isso, né? A gente está utilizando os mesmos materiais. Então, essa aplicação vai trazer um produto mais resistente à carga de vento, com melhor aproveitamento de sombreamento parcial, quando utilizado no modo retrato e na vertical, né? E isso vai trazer um melhor LCOE. Então, o que a gente está buscando aqui é mais rendimento, geração de energia e mais confiabilidade dessa usina. Tá? Então, quando a gente olha do ponto de vista de aproveitamento da terra e do ponto de vista de durabilidade em relação ao estresse mecânico que as condições do ambiente vão trazer naturalmente para qualquer instalação fotovoltaica, a gente tem uma solução muito melhor e num custo muito parecido. Foi um webinário um pouquinho mais curto, mas eu acho que a gente conseguiu passar todas as informações. Eu vou deixar 2 convites para vocês, tá? Em agosto a gente tem a Intersolar, que é a maior feira do setor, tá? E eu quero convidar vocês a visitar o nosso stand e conhecer nosso produto, ver o Terra de perto e ver as novas tecnologias que a gente está trazendo, inclusive o Smart 2.0, que nós não detalhamos aqui, mas a gente pode conversar bastante sobre, tá? E, ao mesmo tempo, Henrique, junto da Intersolar, iniciando um dia antes, a gente tem um evento, tá, em Campinas, com a primeira usina flutuante que segue o sol, para que vocês possam conhecer e ter essa experiência também. Se vocês puderem, inclusive, incluir o link de convite aqui na descrição, nos comentários, seria muito legal, tá? Para estar convidando todo mundo para ter essa experiência e ver essa aplicação que também tende a ser aí um grande
um grande espaço, já tem um grande espaço dentro do nosso mercado no Brasil, né? Então a gente vai estar muito feliz de encontrar vocês lá, tanto na Intersolar como no nosso evento em Campinas sobre o flutuante, para que vocês possam conhecer essa tecnologia. E para quem é apaixonado por fotovoltaico, não pode perder, entra no link, se cadastra. A gente inclusive vai ter aí para os interessados um transporte que vai sair lá do Shopping Center Norte, vai levar o pessoal até esse evento, tá bom? É um evento bem legal, inclusive, que conta, né, com o Ramon, até com a parceria da Unicamp, né, a Universidade Estadual de Campinas, de outras empresas também do setor, então, empresas parceiras, inclusive, da E-Solar, né, então, é um evento bem legal. E fica também a recomendação aqui do Canal Solar, inclusive o Roberto, que participou aqui perguntando de usinas flutuantes, viu, Roberto? Fica também a sugestão aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito a participação de todos vocês. Queria muito agradecer a sua participação, viu, Ramon? Para você estar aqui hoje com a gente. A gente sabe da dificuldade que é, às vezes, a gente conseguir encaixar um tempinho na nossa agenda para poder estar trazendo informação de qualidade para um setor que precisa cada vez mais de informação. O setor está crescendo, novas informações estão chegando e a gente tem que ir se atualizando, não pode ficar para trás. Então, eu queria muito, de coração mesmo, agradecer a sua disponibilidade e a sua participação para participar aqui com a gente. Obrigado, Henrique, foi um prazer. Obrigado, viu, pessoal? Agradeço também a participação de todos vocês que ficaram com a gente aqui do início até o final desse webinário. A gente tem a edição especial dia 10, tá? Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tá bom? Os nossos grupos de WhatsApp também. A gente vai passar todas as informações certinho por lá, e aí vocês podem também fazer a inscrição, um assunto super importante, tá bom, pessoal? Forte abraço para vocês, obrigado a todos que estiveram com a gente se vê dia 10, tá, pessoal? Tchau, tchau, até a próxima.